Grande abraço para você que se liga aqui na Ulisses TV, eu sou o Dudu Capello e a partir de agora trago algumas informações, destaques e tudo aquilo que repercutir no futebol europeu direto de Lisboa, em Portugal. Final de semana agitado, jogos importantes nas principais ligas europeias e eu começo com Premier League e com a goleada do Arsenal para cima do Manchester City. 5-1, realmente comprovando que é a pior temporada do Manchester City com o Guardiola como treinador e talvez a pior temporada de Pep Guardiola como treinador de futebol. Né? Eu falo isso porque o Pep Guardiola é considerado um dos maiores e melhores treinadores de futebol de todos os tempos, um dos melhores com certeza atualmente trabalhando, mas essa temporada é praticamente para se esquecer. O City continua na quinta colocação, 41 pontos, perde no quesito de desempate para o Chelsea quarto, que é a colocação de classificação para a próxima Champions. E falando em Champions, o City vai medir forças contra o poderoso Real Madrid. City e Real Madrid, os dois últimos campeões das últimas duas edições da Champions League, acabaram no sorteio tendo que se confrontar na fase de playoffs. Então um dos dois não irá para as oitavas de final da Champions, muito provavelmente o City pelo que vem jogando, pelo que vem sendo a sua temporada. Primeiro jogo na semana que vem em Manchester, jogo de volta, jogo decisivo no Bernabéu, no campo do Real Madrid. De qualquer forma, 5-1 vai ter que recuperar bastante a cabeça, vai ter que trabalhar bastante o lado psicológico, o Guardiola, para que consiga, pelo menos na Champions, a classificação, o que eu acho muito difícil. Ainda na Premier League, ainda na Inglaterra, um jogo importante, o terceiro colocado, o Nottingham Forest, do brasileiro Danilo, ex-Palmeiras, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, uma goleada 7-0 para cima do Brighton, é o terceiro colocado. O Nottingham Forest, que na última temporada lutou para não cair e se salvou na última rodada, esse ano está na terceira colocação, faz uma grande Premier League, uma grande goleada, chamou bastante atenção. O líder da Premier League é o Liverpool, do Arne Slot. Arne Slot, substituto de Jürgen Klopp, muita gente na expectativa de ver como queria ser a vida do Liverpool sem Jürgen Klopp. Parece que está tudo bem, o Liverpool foi o melhor time, se classificou em primeiro, já está classificado para as oitavas de final direto da Champions League, dentro da Premier League é líder com sobra, com 6 pontos de vantagem para cima do Arsenal, vice-líder. A gente sai da Inglaterra e vai para a La Liga, para o campeonato espanhol, que tivemos derrota do líder Real Madrid, uma derrota surpreendente, Espanhol 1, Real Madrid 0, teve ali um lance de VAR, muita reclamação por parte do Ancelotti na arbitragem, de qualquer maneira perde o Real Madrid, tinha uma diferença de 4 pontos para o Atlético de Madrid, que ganhou o seu confronto diante do Mallorca 2-0, a diferença caiu para 1 ponto, e o Barcelona, com uma vitória simplesinha, 1-0 gol do Lewandowski, também chegou 4 pontos, a diferença era de 7, caiu para 4 pontos. Lembrando, próximo jogo, sábado, 5 horas da tarde, horário de Brasília, Real Madrid e Atlético de Madrid. Então, o Atlético de Madrid, se ganhar fora de casa, além de derrotar o seu rival, assume a liderança. O Real Madrid, então, quem está pressionado na La Liga e, como eu disse, pega no confronto de playoffs da Champions League o Manchester City, primeiro jogo em Manchester, e o Real define em casa. Também um jogo importante, mas no calcio italiano, o clássico de Milão, Inter de Milão 1, Milan 1, o Inter que conseguiu o empate no finalzinho do jogo, aos 48 minutos do segundo tempo, um jogo muito agitado, um jogo muito legal de se ver, naquele estilo italiano, muito pegado, nervos à flor da pele. Recentemente, na Supertaça Italiana, o Milan levou a melhor numa virada histórica, 2-0, e o Milan conseguiu virar nos acréscimos para 3-2. Primeira taça logo no início de trabalho do português Sérgio Conceição, mas no clássico realizado ontem lá no Giuseppe Meazza, porque o mando era da Inter, um jogo muito movimentado, 1-1, a Inter é a vice-líder atrás do Napoli, o Milan apenas na 8ª colocação do campeonato italiano, fora da fase de classificação da Champions League, mas o Milan ainda está nessa edição, assim como o Inter na Champions League. Falamos de alguns jogos que movimentaram,
Hoje é dia 3, segunda-feira, 3 de fevereiro, último dia da janela de contratação europeia. Temos algumas poucas horas para que as janelas se fechem. Por exemplo, na Alemanha a janela já fechou, mas ainda em outros países as janelas fecham por volta de 11 horas, meia-noite, horário respectivo dos respectivos países. Duas contratações por parte que poderiam agitar o futebol brasileiro. O Bruma, jogador do Sporting Clube de Braga, que tinha um interesse muito forte do Vasco, acaba de praticamente acertar a sua ida para o Benfica. Quer dizer, o Bruma continua no futebol português, sai do Sporting Clube de Braga e vai para o grande de Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica. Outro jogador que teve o seu nome aí vinculado ao Bahia e ao Grêmio é do Matheus Magalhães, goleiro do Braga. Para quem não sabe, o irmão do ex-volante do Palmeiras, ex-jogador do América Mineiro, do Moisés. O Matheus Magalhães, que teve o seu nome cogitado como reforço ou possível reforço do Bahia, possível reforço do Grêmio, na verdade foi fechado um acordo de empréstimo para o Ajax, lá de Amsterdã. O Matheus Magalhães vai jogar no futebol holandês. O Benfica também contratou e confirmou a chegada de Andrea Belotti, atacante, centroavante italiano, e isso abre espaço para possíveis interessados em Arthur Cabral. O Arthur Cabral, que geralmente aí nas janelas já foi vinculado a alguns clubes brasileiros, ao que tudo indica, com a chegada do Belotti, pode abrir aí espaço para a saída do Arthur Cabral. Se for para a Europa, são nas próximas 2 horas. Indicava que o Torino estivesse ali na frente, fez alguma proposta de empréstimo, a coisa pode acontecer, temos que esperar ainda o final do dia de hoje. Caso isso não aconteça, clubes brasileiros podem se interessar e podem fazer proposta, já que o Benfica conta com Pavlidis, jogador grego, agora chegando Andrea Belotti e Arthur Cabral, brasileiro. Então a imprensa portuguesa diz que é muito provável que o Arthur Cabral não continue no Benfica, e isso pode ser que alguns interessados no Brasil, já que a janela brasileira fecha dia 27 de fevereiro, se não me engano. Então ele não se transferia aqui internamente para o futebol europeu, mas com possibilidade de ir para o futebol brasileiro. Arthur Cabral, que já teve o seu nome vinculado ao Palmeiras e também ao Corinthians, né? Outra movimentação importante, o Milan acaba de anunciar o Santiago Giménez, que chamou muita atenção nessa primeira fase de Champions League. Muitos times queriam, mas o Santiago Giménez acabou indo para o Milan, porque o Álvaro Morata, o grande Álvaro Morata, o líder da seleção espanhola campeã europeia, também vai se transferir, vai sair do Milan e vai para o Galatasaray. Alguns nomes que já foram comprovados, marcos que foram já confirmados as contratações, né? O Marcus Rashford sai depois de muito tempo lá no Manchester United, assina um contrato de empréstimo com o Aston Villa, vai continuar na Premier League, mas vai jogar no Aston Villa. O Ruben Amorim, recém-contratado, né? Técnico do Manchester United, que não vai mais contar com o Casemiro, que liberou o Antony para ir jogar no futebol espanhol, no Real Betis, ser companheiro do Vitor Roque no Real Betis. Inclusive, na última rodada, o Antony foi eleito o melhor jogador do empate do Betis. Então, quer dizer que esses novos ares fizeram muito bem para o Antony, já que ele não estava sendo usado no Manchester United. O Manchester United que passa por uma reformulação muito grande. O Rashford, o jogador da base do United, depois de muito tempo, acaba sendo emprestado para o Aston Villa. E o grande nome do momento, pelo menos aqui em Portugal, na Premier League, João Félix, o médio atacante português, 25 anos. O empresário dele está em Milão. É um desejo muito forte do Sérgio Conceição, só que algumas questões burocráticas ainda travam o anúncio oficial. Todas as partes correm contra o tempo, mais ou menos 2 horas, aí Chelsea e Milan e os empresários de João Félix têm que correr para que realmente essa negociação consiga ser confirmada e o João Félix vá ser treinado pelo Sérgio Conceição. É um desejo dele. E aí eu espero que dessa vez o João Félix consiga ter sucesso, já que as passagens por Atlético de Madrid e 2 passagens pelo Chelsea não surtiram muito efeito.
Falando um pouquinho aqui dos brasileiros que vieram para Portugal, William Gomes já confirmado, já apresentado pelo Futebol Clube do Porto, não vai poder fazer a sua estreia hoje por problemas burocráticos, a documentação não chegou a tempo, ele precisava ser inscrito hoje até o 12h30 horário de Lisboa, os documentos não chegaram, então o William Gomes, que veio do São Paulo, uma negociação que vai render aos cofres do tricolor paulista 12 milhões de euros. Provavelmente a estreia deve acontecer na próxima sexta-feira no Estádio do Dragão, quando o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting Clube de Portugal. O Sporting é líder do campeonato português. Neste momento o Porto joga contra o Rio Ave. A diferença entre o líder Sporting e o Porto são de 9 pontos. A gente precisa esperar terminar o jogo para ver como que o Porto, com qual vai ser a diferença que o Porto vai pegar 6, 9 ou 7 pontos. No jogo, no clássico, lá entre Porto e Sporting. Biel, atacante ex-Bahia, vamos chamar assim, chegou ontem aqui em Lisboa, passou hoje o dia fazendo exames médicos, deve ser oficializado como novo reforço do Sporting Clube de Portugal amanhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro, uma negociação na casa dos 8 milhões de euros para o cofre do tricolor da Bahia. Diante disso, é o que eu tinha para falar. A gente vai acompanhar ainda hoje toda a repercussão, toda a continuidade da janela europeia e amanhã a gente espera trazer algo de mais novo, algo de mais concreto e alguma grande negociação bombástica. Tá bom? Continuem na programação da Ulisses TV, deem os seus likes e estamos sempre aqui trazendo as informações do velho continente para vocês. Um abraço!